Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Por Minhas Mamas, um lugar destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias, mas principalmente um espaço que a gente vai falar de vida, porque sim, existe muita vida depois de um câncer de mama. Uma vida atravessada por transformações, desafios, medos, recomeços e também por novas possibilidades. Nessa temporada, nós vamos falar sobre vários assuntos, mas no episódio de hoje, um tema que acontece com muitas mulheres, mesmo depois do término da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia, o medo da recidiva. E nesse cenário do medo da recidiva, hoje a gente vai falar em especial sobre os tumores luminais, os tumores hormonais, que representam o tipo mais frequente do diagnóstico de câncer de mama. E apesar dos casos começarem, na maioria das vezes, com um cenário de promessa de um bom prognóstico e de que tudo irá bem, a gente sabe que muitas pacientes vão caminhar num cenário de maior risco de recidiva, num maior risco a longo prazo de ter de novo um diagnóstico, e a partir disso, a gente vê que esse perfil de recidiva vai mudar a longo prazo, e a gente precisa ter um olhar de como diminuir esse cenário para essas pacientes. Então hoje, além da hormonioterapia, a medicina evoluiu muito e avançou muito, e a gente pode contar hoje com terapias novas e estratégias terapêuticas nesse cenário adjuvante, incluindo terapias-alvo, como os inibidores de ciclina, que vem mudando a perspectiva do cuidado dessas pacientes no câncer de mama, hormonal positivo, HER2 negativo. E então a gente vai falar dessas mulheres de alto risco de recidiva nesse novo cenário de tratamento adjuvante. Mas afinal, né, o que que acontece depois do tratamento? Como que a gente pode reduzir o risco de recidiva? Como que a gente vai equilibrar a eficácia, qualidade de vida e acesso? E a gente, para isso, trouxe uma convidada muito especial, a doutora Andréia Borges, que é oncologista clínica titular do Hospital Beneficência Portuguesa, e vai estar aqui com a gente conversando sobre todos esses assuntos. Obrigada por ter aceitado o convite, Andréia. Eu que agradeço o convite de vocês duas. Já sou fã do projeto de vocês, Por Minhas Mamas, e quando eu recebi o convite, obviamente, eu aceitei. E muito obrigada por estar aqui hoje com vocês. Ótimo. E para a gente começar, acho que não tem outro jeito de começar, assim, definindo para a gente o que que é exatamente recidiva, que é um termo que às vezes tem pacientes que nem conhecem, Hum, né, essa palavra. Então explica para a gente o que que é recidiva. Ótimo. A recidiva, eu sempre costumo falar isso muito com os pacientes, que é o seguinte: quando a gente faz um tratamento de uma doença inicial, por exemplo, uma cirurgia, a gente trata aquilo que é macroscópico, aquilo que a gente enxerga, ou no exame de imagem, ou no exame do toque, enfim. E aí, depois que a gente trata essa parte macroscópica, muitos pacientes falam assim: para que que eu preciso fazer um tratamento além? Se eu já tirei o que é macroscópico, eu já tirei aquilo, né? Tá com margens livres, não faz sentido, né? Então eu falo assim: a gente agora vai tratar aquilo que a gente não enxerga. A gente vai Uhum. tratar as microcélulas que muitas vezes podem ficar. E a gente entende que essa recidiva quer voltar a ter o câncer, não necessariamente apenas no local onde a gente fez a retirada, ou na mama, ou na axila, mas infelizmente existem recidivas sistêmicas, que a gente fala quando ela vai para outros órgãos, ou fígado, pulmão, osso, muitas vezes, né, que é um dos principais para tratamento, para doenças hormônio positivas. Então, a recidiva é isso. Então, a gente precisa dar algum tratamento, além do tratamento local, com cirurgia, radioterapia, fazer também esse tratamento sistêmico, mas isso depende muito de perfil de paciente. O tratamento para evitar essa recidiva depende de qual paciente que eu estou diante de mim. Uhum. Né, tô falando mais dos pacientes hormônio positivos, e mesmo nesses pacientes hormônio positivos, o tratamento ele não é igual. Exato. E como que a gente diferencia isso? Esse risco, esse alto risco? Quem são as pacientes que você vai ter que lançar mão de mais caminhos? Uhum. Quem são as pacientes de menor caminho, assim, em termos de tratamento, talvez um tratamento mais, aos nossos olhos, brando, aparentemente mais fácil, mas a gente vai falar dessa jornada que não é fácil necessariamente, né? E como que a gente ajuda as pacientes a não compararem também, né? Porque a paciente que é hormônio positiva, ela vai olhar para a colega que ela sabe que é hormônio positivo e tá tratando, vai falar, mas espera aí, você tá fazendo uma coisa diferente do que eu, né? Exatamente, eu sempre falo também isso muito para as pacientes, não se comparem à sua vizinha ou uma colega, porque a gente sabe que o câncer de mama ele é muito frequente, e a gente sempre tem um conhecido que já teve o câncer de mama, e é natural se comparar. Mas a gente precisa sempre entender qual que foi o tamanho, qual que foi o comprometimento ou não de linfonodos, qual que é a biologia do ponto de vista de imunistoquímica
né? Qual que é a quantidade que a gente tem de representação ali de receptores de estrógeno, progesterona, do KM7, o que que eu estou diante de mim? A gente tem que classificar essa paciente nesses riscos. Riscos, assim, naturalmente não tem um guideline exatamente o que é um baixo, um médio, um alto risco, né? Mas o que a gente entende sobre risco? A gente entende sobre aquelas pacientes que podem ter mais riscos de recidiva, que é o que a gente estava comentando. Pacientes, classicamente, linfonodo positivo é quando a gente faz aquela avaliação da axila e tem linfonodos positivos. Essa já é uma paciente considerada de mais risco de uma recidiva. Grau histológico é um grau que a gente tenta entender o quanto que ele está mais próximo da célula original ou ele está mais indiferenciado, com aquela carinha mais feia, com mais mutação, que é o grau 3. Também já tem mais fatores de risco. Pacientes também com tumores maiores, o tamanho também ele ajuda a gente a entender. Acima de 3 centímetros, a gente já começa a pensar, obviamente, depois de 5 centímetros também, que é o chamado T3, né, que a gente fala dos tumores, mas classicamente depois de uns 2, 3 centímetros também a gente já tem que ficar um pouco mais atento para essa paciente. Aquelas pacientes que os receptores de estrógeno e progesterona não são tão altos, ou o KI67, que é o quê? O grau de divisão celular. Né, o quanto de célula que está em mitose, em divisão celular no momento que você vai avaliar. Se ele está acima de 20%, ele também tem que ser chamado a atenção. Isso é um fator de prognóstico. Então, esses são os principais. Então, linfonodo, grau histológicos maiores, tumores acima de 3 centímetros e KM7 também. Fora esse fator muito mais clínico e mais tumoral, biológico, a gente também tem agora plataformas que a gente chama de plataformas genômicas, que é analisar de uma forma muito mais individualizada cada tumor, em que a gente consegue fazer, de repente, um teste. Dar exemplos aqui, os principais, que é o MammaPrint ou até um Oncotype, em que a gente consegue avaliar se esse paciente tem um prognóstico pior, ou um paciente com uma doença um pouco mais agressiva, que talvez eu precise realmente intensificar esse tratamento nessa paciente, né? Quando ele vem como alto risco genômico. Eu também preciso, ele também não só identifica quem que é a paciente que precisa de mais tratamento, ou a gente precisa talvez lidar com essa paciente de uma forma mais próxima e avaliar ela mais precocemente. Essa é a dica. E isso é super importante, né? Você trazendo, porque é exatamente isso, né? A gente sempre fala para as pacientes não se compararem, porque de fato cada apresentação de um tumor vai ser diferente. Então, quando a gente fala em tumores luminais, que são os principais, às vezes dá uma impressão que, então é porque é luminal, porque é receptor hormonal, então vai tratar tudo do mesmo jeito. E a verdade é que não, né? Tem muitas coisinhas que a gente precisa avaliar ali num resultado de biópsia, enfim, né? São várias linhas que vêm imunistoquímica, um complemento dessa biópsia, depois que a gente vai avaliar essas coisas para ir decidindo, né, qual vai ser a melhor estratégia ali em termos de tratamento. E é difícil, né? Porque quantas coisas eu comentei aqui com vocês agora em um minuto, São talvez? muitas nuances, São muitas. Eu explico isso para paciente. Eu tento sempre fazer um esquema, desenho mesmo até com as pacientes, explicando, olha, você está aqui, sua colega talvez não tenha essas mesmas características, e são detalhes mesmo. Não é simples lidar com câncer de mama e nem tratar. Então, a gente não pode ser dicotômico, ou vai fazer tal coisa ou não vai fazer. Não. É individual. E não é só o fator biológico, a gente tem que entender também a paciente que está diante de mim. Será As que essa questões sociais. Total. Questões sociais. Será que é uma paciente que vai tolerar o tratamento que eu acredito que seja o melhor para ela? A gente tem que dividir essa decisão com a paciente para que ela entenda, porque todo tratamento tem seus efeitos colaterais, E né? eu acho que ainda falando desse risco, um outro tópico que acaba trazendo esse lugar de risco é o momento menopausal que a paciente está, né? Então, a doença hormonal luminal na mulher pós-menopausa, ela tem um comportamento diferente, um olhar diferente da equipe médica, até em questão de bloqueio ovariano, né, e tudo, e você pode trazer muito mais isso para nós, mas a paciente pré-menopausada vai ter um outro olhar diante dessa equipe médica, né? É exato, e aí é uma grande questão, né? Porque é um olhar que elas têm que ter. A partir de agora, eu vou entrar na menopausa,
porque é quase que inevitável para as Uhum. pacientes hormônio positivas, salvo algumas exceções, como pacientes com um tumor muito pequeno, um luminal A, talvez a gente não precise ir para o caminho da supressão ovariana, mas uma outra grande maioria precisa, isso é preciso ser falado sobre isso. E é uma paciente que depois que entra na menopausa, a gente não entra com reposição hormonal. Uhum. Então, não é só o tratamento que eu preciso fazer para diminuir risco de recidiva, é aquele olhar sobre como que eu vou ajudar essa paciente a passar por esse momento de menopausa sem reposição hormonal, mas eu tenho outros caminhos que eu vou conseguir auxiliar ela. Então, a gente tem que ter esse olhar e não achar que do tipo, olha, sempre foi muito crônico, né? A gente nunca quis falar muito sobre menopausa com as pacientes, porque sempre foi um caminho, tipo, eu não tenho muito o que fazer, então não vou Uhum. falar muito sobre esse assunto, você sofre sozinha em casa. E nunca demos abertura muito para as pacientes falarem sobre isso, mas eu acho que agora acabou. Eu acho que Uhum. agora acho que está sendo mais claro falar sobre isso sem tanto tabu. Em alguns casos, é até meio polêmico que eu vou falar aqui, eu já vi vários pacientes que falam assim, mesmo com câncer de mama, que eu já tive há alguns anos, dependendo do risco, eu faço alguma reposição. Mas assim, é caso a caso, é muito individual. No geral, a gente realmente não faz a Uhum. reposição. E a gente tem várias questões que a gente pode ajudar essas pacientes. Eu acho que esse é o principal ponto, né, porque se a gente vai pensar, a gente tá indo num cenário aqui de falar sobre recidiva, né, que seria o Uhum, tumor voltar, e pensar em como que a gente pode fazer esse risco diminuir, né, o que a gente não, sim. né, tentar reduzir ao máximo o risco dessa mulher ter, uma recidiva. E um dos pontos, né, da questão do tratamento seria aderir ao tratamento, né, não basta você pensar com todos esses fatores que a gente falou, qual vai ser a melhor estratégia possível para você oferecer, para essa paciente, se ela de fato não conseguir seguir aquilo, e claro que isso a gente entra num ponto também, não é obrigatoriamente, mesmo que seguindo, que a gente vai conseguir zerar o risco, né, que a gente sempre tem que tentar falar, né, Uhum, medicina não é matemática, né, único exclusivamente, não é uma ciência exata, mas a gente pode reduzir ao máximo, mas a gente depende dessa adesão, mas essa adesão depende desse ponto que você trouxe, né, do quanto de efeito colateral que ela vai ter, que às vezes vai impactar qualidade de vida, e a gente tem que sempre colocar na balança. E talvez por isso a gente está tendo um olhar diferente nos últimos anos de pesar um pouquinho mais isso também, né, que é algo que realmente, há um tempo atrás, a gente, por exemplo, nos congressos quase não tinha espaço para a gente falar sobre survivor, né, sobre esse pós-câncer e os efeitos que vão vindo, né, ao longo desse tratamento, mas a gente tem tido mais espaço para isso, e eu acho que talvez por um ponto importante que a gente começou a enxergar a importância da paciente conseguir passar por essa fase sem tanto efeito colateral, para ela ter uma aderência melhor, sim. ou seja, para ela de fato estar tomando a medicação que foi proposta para ela, Porque né. qual que é a porcentagem de desistência de Uhum, tratamento, né? Estou uhum, falando basicamente do inibidor de aromatase, uhum. né? A gente consegue finalizar o planejamento, que é de 5, em alguns casos até 10 anos de tratamento, então é um tratamento Longo. longo e que realmente a gente precisa dar voz a cada paciente, a cada queixa da paciente, porque as taxas de desistência chegam alguns trials de até 40%, Uhum. A gente tem né? dado brasileiro, inclusive, Dados mostrando brasileiros, até isso, né. 40% das pacientes não toleram o que a gente está planejando. E o que a gente mostra nos estudos, quando a gente discute sobre recidiva, é o uso de 5 a 10 anos. Uhum, Então, eu estou falando daquele tratamento, eu não estou falando de menos tratamento. uhum, Então, eu preciso realmente, eu preciso que essa paciente seja aderente, tenha um racional para aquele tempo de tratamento, porque realmente a célula, a gente fala que a célula fica mais quiescente ou dormente, talvez seja uma palavra mais fácil de entender. Em algum momento, ela pode voltar a se replicar. Então, o tempo de tratamento ele é importante. uhum, Mas não é só o tratamento, não é só o protocolo. Eu preciso entender se a paciente está se queixando, que ela está com fadiga, que ela está com dor articular, eu tenho que dar voz. Está com ressecamento vaginal, eu tenho que validar a queixa da paciente. Não é porque ela é mulher, eu estou com piti, ela tá se queixando, ela pode estar na menopausa, ela está ansiosa. Então, bom, a ansiedade da menopausa, ela é uma queixa que a gente precisa avaliar. Quem aguenta ficar tanto tempo assim, anos, em ansiedade, uhum. em angústia, insônia, em ressecamento vaginal? Não dá, gente.
Não dá, a gente precisa validar essa paciente, trazer ela para perto, eu acho que é isso. A paciente, nem todas têm tantas queixas, mas aquelas que têm, você tem que trazer ela mais perto do profissional, envolver uma equipe multidisciplinar. Sozinha, eu sempre falo, eu não consigo, e eu falo isso com as pacientes, não consigo tratar você sozinha, e você precisa aceitar que eu preciso incluir mais uma equipe multidisciplinar no seu cuidado, e assim a gente vai ficar junto, Uhum, e assim uhum. vai indo, né? Sim. E como você vê o nosso papel como médico de abordar esse tema, né? A gente abriu um episódio para falar sobre isso, apesar de ser um tema, não sei se polêmico, mas um tema um pouco mais espinhoso, né? Porque ninguém quer falar sobre o risco da doença voltar, porque ninguém quer que a doença volte, nem a paciente, nem nós como médicos, né? Mas como você enxerga o nosso papel e como que a gente pode abordar isso, acho que sem gerar um pânico e sem criar medo com a paciente no consultório, ou seja, levando informação em rede social, através de podcast, enfim, como que a gente traz isso de uma forma mais clara e sem criar pânico para a paciente? Eu acho que o primeiro ponto, Thaís, é a gente falar sobre. Eu Uhum, acho que a informação de qualidade e acesso à informação, eu acho que é o primeiro ponto. Entender o que que é real e o que que não é. Qual que é o uhum, risco que eu tenho, qual que é o risco que talvez não é para mim, uhum, entendeu? Porque as pessoas falam, eu tive um câncer, eu tenho risco igual a de outra paciente disso voltar ou não. Obviamente, isso ninguém quer falar sobre, mas todas as pacientes têm medo. uhum, É inevitável, mesmo um tumor pequeno, sem tanto risco, ela tem o medo dessa recidiva, desse retorno. E eu acho que é falar sobre câncer, falar sobre a doença está aí. Então, acho que a gente tem que quebrar esse tabu e falar sobre a palavra. As pessoas têm medo de falar sobre câncer, falar, porque câncer é igual sinal de óbito. Quantas pessoas vocês conhecem que já tiveram câncer de mama e estão vivendo? Estão aí, estão vivendo suas vidas e estão fazendo tudo, sua rotina, mas é importante entender que isso acontece, uhum, né? Que a gente precisa se atentar aos exames, se atentar ao qual tratamento que eu preciso identificar, entender o que mais eu posso fazer além do tratamento para uhum, diminuir o meu risco, que depende de mim. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que é eu vou te dar um tratamento, mas tem muito disso aqui que depende de você. E aí, o que uhum, depende de você, e eu vou te ajudar a você a se organizar para que você faça o caminho correto. Então, é esse o ponto. Não é só o tratamento, tem mais além. Então, eu acho E que é esse mais além, só para pontuar para as hum, pacientes, né, atividade física, alimentação, enfim, a gente tem episódio da segunda temporada? Segunda Segunda temporada. temporada só sobre isso, tá? Então vocês podem voltar, assim, que tem mais de 1 hora de episódios falando ótimo, especificamente desse assunto. ótimo. Não, e é exatamente, eu acho que é, de novo, falar cada vez Informar, mais informar. informação. Eu acho que a gente precisaria, sendo bem sincero, estar mais na mídia de televisão falando Uhum, sobre câncer. Porque a gente fala muito sobre doença cardiovascular, a gente fala muito sobre diabetes, que obviamente é muito frequente como doença crônica, mas o câncer também ele é uma doença crônica. uhum, Ele é uma doença da modernidade, é uma doença que a gente pode evitar a maioria dos cânceres, não só de mama, a maioria dos cânceres a gente consegue evitar com mudança de estilo de vida. uhum, E aí, o que que a gente vai fazer? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa estar dentro eh, dos jornais aí, das mídias, para falar mais. E as pessoas vão falar assim: não, tudo bem, eu posso ler mais sobre esse assunto não precisa mais ser tanto um tabu. Ele uhum. está entre nós e tem como a gente tentar evitar. Eu acho que esse é um ponto. Não será o assunto não tocado, né? Exato. E nesses últimos anos, a oncologia mamária evoluiu muito. Então, dentro disso, evoluiu também a nossa comunicação e o nosso papel de informar. E o tratamento é cada vez mais individualizado. Isso também traz um impacto nessa informação, porque não existe uma receita de bolo em que a gente vai lá e fala: esse grupo de paciente é assim, esse aqui, como se fosse algo muito simples. É cada vez mais complexo a gente entregar essa medicina de precisão, porque essa medicina de precisão envolve individualidade, né? E que a gente sabe que tem limitações em termos de acesso do individual, né? Mas quando a gente fala, no caso das pacientes de alto risco hormônio positivo, HER2 negativo, elas são candidatas muitas vezes a um contexto hoje novo, né, e recente, eu digo novo da última década, né, últimos anos, que são os inibidores de ciclina no contexto adjuvante. Então,
A gente falou desse papel do que é a recidiva, mas agora você pode explicar para nós e trazer para as pacientes o que é uma adjuvância no tratamento do câncer de mama? E dentro da adjuvância dos tumores hormonais, quais são os que pode ser caminhos? feito? O que pode ser feito? Ótimo. Que a gente tem além. Como que funcionou todo o caminho da oncologia dos tumores hormônio positivos? A gente tentava dar primeiro sempre quimioterapia, dose densa, que é uma intensidade de químio, e depois a gente dava também endocrinoterapia. Começamos com os tamoxifenos, depois inibidores de aromatase. A gente começou a intensificar cada vez mais tempo, que a gente chama de terapia estendida. Esse foi o caminho. E eles começaram depois, primeiro, no tratamento de doença metastática avançada, encontraram, eu falo sempre era pré e pós inibidor de ciclina. A era pós foi quando a gente percebeu, opa, temos um jeito, a gente descobriu um jeito de bloquear essas pacientes que têm um risco muito maior de voltar a ter o câncer, ou daquelas pacientes que têm mais refratariedade ao tratamento que eu estou dando, por exemplo, na doença metastática. Então, eles descobriram esses inibidores de ciclina. Como que ele funciona, né? Para ficar claro. A célula do hormônio positivo, do receptor hormonal, ele tem uma via. Quando você faz o bloqueio do receptor de estrógeno, ou quando você ativa esse receptor de estrógeno com os nossos estrógenos, ele vai lá na célula, no interior da célula, no DNA, e fala assim, ó, divide aí a célula, pronto. Só que aí tem uma cascata dentro da nossa célula, que chama ciclinas, que vão estar ligadas ao ciclo celular. Essas ciclinas, elas vão ativar e vão se replicar. Só que o que acontece no câncer de mama hormônio positivo? Essas ciclinas, elas estão hiperativadas, mesmo sem ninguém pedir. Então, ela está hiperativada. E o fato que, geralmente, o corpo humano ele é muito inteligente. A gente tem uma via que a gente ativa e uma via que a gente inibe, para que ele não fique o tempo todo em atividade. O que acontece? Por ela estar hiperativada, ela acaba inibindo a via que vai bloquear... Desativar, exato. Só para ficar mais claro. Então, essa via fica o tempo todo ativa. Então, você bloqueia a via das ciclinas. Principalmente a ciclina, ou CK4 e CK6. Né, junto com a ciclina D. É assim, traduzindo, é quase como se você tivesse uma impressora funcionando ali, imprimindo coisa, Exato. e você não consegue dar um reset. cancela, e ela fica imprimindo. E a gente vai lá com esses inibidores de ciclina, vai bloquear essa parte de hiperativação dessas ciclinas, e a gente consegue, junto com bloqueando esse receptor de estrógeno, ou mantendo o bloqueio hormonal. Mantendo o bloqueio hormonal, junto com esse bloqueio de inibidor de ciclina, a gente conseguiu identificar uma forma de, assim, melhorar demais, né, de matar essas células. Essas células, elas vão ficar paradas, e, obviamente, se ela não se divide mais, ela vai entrar em apoptose, que é morte celular. Então, esse é o racional do inibidor de ciclina. Basicamente, a gente tira a impressora da tomada. Exatamente, exatamente. E aí você consegue, né? E aí, isso foi muito bem, como eu disse, era pós-ciclina nos tumores metastáticos, e mais recentemente a gente começou aí nos últimos anos a falar sobre a doença inicial, usar esses inibidores de ciclina, porque é sempre assim na oncologia, a gente começa na doença mais avançada, depois a gente vai trazendo para a doença inicial. Os testes dessas medicações para ver se elas funcionam também num contexto mais inicial, né? E por que não utilizar o inibidor de ciclina, então, para todas as pacientes, se isso acontece, né? Primeiro, precisa para todos os pacientes? A gente sabe que tem várias pacientes, como eu disse aqui, que é aquelas pacientes com tumores menores, com menos risco, que talvez não precise dessas pacientes, mas temos várias outras pacientes com todas aquelas características de risco que a gente comentou aqui, que talvez seja interessante. E a gente está observando nos últimos trabalhos com inibidores de ciclina que realmente os trabalhos são impressionantes, né? Principalmente aquelas pacientes de linfonodo positivo, ou até aquelas que são linfonodos negativos, mas que têm um risco maior, outras características de risco, e que a gente conseguiu reduzir o risco de recidiva numa média mais ou menos ali de uns 30%, comparado a quem não fez inibidor de ciclina, ou seja, era uma necessidade não atendida. E que agora, com os inibidores de ciclina, sabendo de todo o efeito que eles fazem para a doença metastática, talvez essas pacientes de mais risco a gente consiga bloquear nos primeiros anos de uso, a gente consegue bloquear aquelas células que talvez tenham características mais agressivas.
Por isso o racional de utilizar o desinibidor de ciclina nos primeiros 2 ou 3 anos, dependendo da droga que a gente vai utilizar no caso. Então, o racional é esse. E aí, até o questionamento, como eu disse, a gente começou lá, 5 anos, depois terapia estendida, e a gente traz agora com as vias dos inibidores de ciclina para os primeiros anos. Será que eu preciso, então, de tantos anos assim? Do De bloqueio terapia hormonal? estendida? A gente ainda não sabe. A gente, em breve, provavelmente, vai entender melhor esse caminho, mas talvez fazendo uma intensidade de tratamento nesses primeiros anos, talvez eu nem precise fazer os 10 anos, menos pacientes, para a gente não tolerar tanto tempo os efeitos colaterais num bloqueio hormonal. Então, eu acho que isso traz um excelente benefício para aquelas pacientes que eram necessidades não atendidas. Eu acho que isso traz uma consciência, né, para quem está nos ouvindo, em especial as pacientes, que esse episódio ele tem um papel muito de trazer informação e munir mulheres, em especial pacientes, de uma realidade que talvez não seja uma realidade em todos os lugares e trazer ciência de uma maneira simplificada, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente entenda essa jornada de tratamento, como você falou, que isso não é para todas, né? Uhum. Que a gente precisa entender as toxicidades do tratamento, que logo a gente vai entrar nisso, que por enquanto a gente está contando a parte boa da história, né? A redução dos números de recidiva, mas entender que esses números trazem um impacto em qualidade de vida. E entender, em especial, que eu acho que é o recado que eu queria deixar nesse ponto aqui, antes da gente dar continuidade com o que a doutora Tamisi vai trazer na sequência, é que a gente tem uma dinâmica ativa e muito rápida no contexto de pesquisa científica e do que hoje a gente está falando aqui nesse podcast, que é a realidade. Talvez quando esse podcast esteja sendo ouvido daqui 1 ano ou 2, o que a gente falou hoje já talvez não faça um sentido absoluto ou já tenha entrado outra coisa no caminho. Isso é ótimo, porque isso mostra que a ciência realmente está caminhando para um cenário muito melhor, mas trazer essa dinâmica, né? E a importância da equipe médica estar atualizada nisso, porque tudo muda a uma velocidade de luz dentro da oncologia mamária nos últimos anos, né? E o que é engraçado, o que é importante a gente frisar aqui? É muito difícil a gente provar num estudo clínico ganho de sobrevida global, principalmente para as pacientes hormônio positivas de O câncer que de é um mama. ganho de sobrevida global, para a gente Pronto. traduzir isso para elas? Ganho de sobrevida global é viver mais tempo de vida. Qual é o impacto de um remédio? Qual o impacto que um remédio tem para você que está com diagnóstico de câncer de mama? Quanto que aquele remédio ele pode impactar para que você viva mais anos de vida? Exatamente. Independente de recidiva. Ou cura, né? É mais anos de vida. Por exemplo, quando a gente fala, um câncer X, ele vai ter 5 anos em média de sobrevida global. Aquele tratamento lá, ele fez com que você vivesse 8 anos, 10 anos, em média. Tô falando assim, uma questão de E isso tempo. é importante a gente dizer, porque é o tempo que o estudo acompanha. Não quer dizer que uma mulher vai viver só 5 anos depois daquele Isso. diagnóstico. É porque os estudos têm limitação no tempo de acompanhamento. Então, dentro da oncologia é dado esses targets, assim, 5, 10 anos, mas não quer dizer que a mulher vai viver 5 anos e acabou. Exato. É o tempo que o estudo acompanhou. É bem importante dizer isso, porque isso traz um pouco de ansiedade para as É mulheres. questão, às vou ver vezes, né? só isso, meu Deus do céu, né? Não, realmente. Mas assim, é tempo de vida, realmente, assim. E aí, o que eles mostraram foi que, de novo, eu falo sobre necessidade não atendida, porque com esses inibidores de ciclina, agora trazendo, inclusive, para as pacientes de doença inicial, com mais risco, a gente começou em poucos anos de acompanhamento dos estudos. Poucos anos, quando eu falo, para a gente é poucos, mas assim, em 5 anos, a gente avaliando essas pacientes, a gente já começou a perceber que eles vão ter ganho de sobrevida. E às vezes a gente precisava de acompanhamento antes, em outros estudos, 20 anos para a gente conseguir ver esse benefício. E agora, com pouco tempo já de follow-up ou de segmento desse estudo, que é como a gente já está observando que não só a gente reduziu recidiva, mas essas pacientes estão vivendo mais tempo. Entendeu? Então, isso é E importante. aproveitando até o gancho que você trouxe em relação a esse tempo, assim, por que tem alguns tumores que podem ter essa recidiva ou podem ter esse retorno num tempo mais longo e outros, às vezes, num tempo mais curto? Porque as pacientes sempre fazem essa pergunta pra gente, né? Em quanto tempo eu posso dizer que eu tô curada? E a gente já trouxe isso aqui em outros episódios, né? Do quanto a cura é algo muito individual e o quanto, né, a gente não consegue definir com o Sim. tempo. Mas a gente sabe que tem alguns tumores que podem, de fato, ter uma recidiva, né, retornar mais cedo, outros mais tarde. A gente está falando especificamente dos tumores luminais, que a gente tem esse cuidado por um tempo mais
longo normalmente. Por que que acontece essa diferença? O risco de recidiva, principalmente nas pacientes de mais alto risco, infelizmente, ele está nos primeiros anos de vida. Uhum, Eu vou colocar ali até 5 anos, mais ou menos. Aquelas pacientes depende muito do tipo histológico, que é o tipo da célula. A gente não é só essa biologia que a gente comentou uhum, aqui, de receptores nem nada, mas é importante a gente entender qual que é o tipo histológico da célula que a gente está lidando. Tem algumas que têm uma recidiva mais precoce, por exemplo, o câncer de mama, o lobular, ele tem ali um vínculo que talvez tumores, tipo, recidiva depois de mais de 10 anos, a gente sabe. Mas até aquelas pacientes T1N0, a gente acompanhou, né, uhum, tem trials, estudos mostrando que em 20 anos, às vezes, a gente ainda tem ali um risco de 13% de recidiva, né? uhum, Então, assim, nós não temos esses dados, a gente só sabe que pacientes realmente de um perfil mais de alto risco, a gente precisa realmente acompanhá-los nessa fase mais precoce, e aquelas pacientes, talvez com tumores até pequenos, menores, menos indolentes, pode ter o risco, infelizmente, a longo prazo, uhum, né? Infelizmente, é isso que a gente fala, né? uhum. Talvez eu não sei se os estudos também são muito antigos, se essa paciente de um tumor menor, ela não tinha esse risco biológico que a gente está comentando, acho que agora a gente está personalizando melhor esse Uhum. tratamento. Então, se a gente conseguir munir de todas as informações, realmente a gente vai conseguir classificar melhor quem é essa paciente com risco maior ou um risco menor. Mas eu falo que é uma relação que a gente tem com o paciente o resto da vida, né? Porque Uhum. a gente sempre vai estar acompanhando, essa paciente tem que fazer essas mudanças que eu comentei de estilo de vida para o resto da sua vida, né? Acho que tem que ter esse olhar também. Não, isso vale É, como um todo, como um todo, né, exato. como tratamento, a gente tá falando muito do tratamento do câncer de mama especificamente, mas como um tratamento para Uhum, mulher que está com câncer de mama, pensando em todas as outras questões, né. Você trouxe, né, usar inibidor de aromatase, que é um dos medicamentos que fazem essa parte do tratamento de bloqueio hormonal, pode aumentar o risco de osteoporose, a gente tem uhum, que tratar essa parte também, né. sim. Fazer atividade física é importante para reduzir efeito colateral, para reduzir o risco de recidiva, mas também para diminuir o risco de Uhum, osteoporose. Tem várias outras questões que entram nesse contexto. Eu queria, antes da gente trazer o papel de como lidar com os efeitos colaterais e a qualidade de vida, que eu acho que Sim. é um próximo tópico, eu queria falar aqui com os nossos colegas médicos e com a paciente na jornada de acesso à informação. Então, a gente está trazendo aqui num episódio que tem o objetivo de falar sobre o impacto da recidiva no câncer hormonal, o papel das novas terapias nessa redução de recidiva, tentando informar as pacientes aqui, né, você tem essa linha na tua rede social, na tua forma de informar. Eu vi um vídeo recente teu, você fazendo desenho, explicando para as pacientes, inclusive vamos bolar para esse episódio Uhum, aqui, nessa forma lúdica, algo que a gente consiga deixar essa tua explicação, né, dos inibidores uhum. de ciclina para elas, mas a gente fala que não é só munir a paciente de informação, isso é muito importante, aí vem o papel da advocacy, a gente vai falar um pouquinho adiante. Mas como que a gente faz um letramento do especialista? Porque muitas vezes a gente vê, tem especialistas super atualizados, lugares onde a gente vê realmente a ciência acompanhando os estudos e sendo entregue a medicina de qualidade para essa paciente com o que tem de mais atual, mas infelizmente esse acesso não acontece para todas e nós não estamos falando de diferença só de sistema público e privado. Nós estamos Uhum. falando que mesmo num contexto de sistema privado, a gente vê muitas mulheres sendo privadas desse acesso por falta de informação do colega, né. O que que acontece? A gente está num país continental, né? A gente sempre fala isso, né? O Brasil. Então a gente tem realidades. Nós estamos aqui gravando em São Paulo, em que muitas vezes a gente consegue dividir equipes por especialidades. Então eu consigo talvez focar em entender os últimos estudos, tudo que está acontecendo relacionado a câncer de mama. Mas eu sei que o meu colega que trabalha talvez no interior, inclusive de São Paulo, ou em outros estados não tem essa mesma possibilidade de trabalhar de forma muito direcionada para câncer de mama, sendo que é um dos principais tumores que a gente mais. Então, é quase que inevitável que um paciente, com um médico oncologista não vai ter um câncer de mama no seu consultório, uhum, né? Só que será, e ele é generalista muitas vezes. Como que eu vou auxiliar esse médico
realmente a entender que a paciente que está diante dele tem essa possibilidade de reusar esse novo tratamento, sendo que sempre a gente utilizou o quê? Ou tamoxifeno ou inibidor. Quem que é a paciente? Como que eu vou fazer isso? Eu acho que tem vários guias que a gente precisa de formas que é tanto para o paciente quanto também para o colega médico. Então, buscar essas informações, principalmente desses tumores mais frequentes. Eu acho que ele precisa realmente, o colega, estar próximo de colegas especialistas para poder dividir Discutir algo, casos. discutir casos, que eu ia comentar agora, fazer reuniões ou participar sempre de reuniões de tumor board. Meu, é um caso muito frequente, entender esse alerta. Né? E eu comento muito isso, que a gente precisa fazer interiorizar o conhecimento, ir para fora de grandes centros, falar mais, estar mais próximo desse colega generalista e deixar ele aberto à discussão. Então, eu, como especialista, eu sempre falo para os colegas, me procurem, de alguma forma, discutam um caso. Tenho vários colegas que formaram aqui, foram embora como generalistas, vira e mexe, eles me ligam, Andréia, vamos discutir um caso aqui de câncer de mama, me ajuda a pensar? E eu acho que esse caminho tem que ser feito, não ter, eu acho que é um A bom gente ponto, falou né? num dos episódios dessa temporada, eu acho que é muito interessante, que a gente falou da vulnerabilidade, de você mostrar suas dificuldades no cuidado da paciente. A gente falou nisso no episódio da rede de apoio, sobre o colega estar pronto para tratar suas questões e poder ajudar a paciente. E eu acho que essa vulnerabilidade médica vem também num olhar de entender que muitas vezes não dá para ser atualizado se você não é dedicado àquela sub-área de maneira exclusiva, não dá para você ser atualizado o tempo Uhum. todo. E você ter esse olhar mesmo vulnerável e humilde de procurar ter lugares de acesso para você discutir Não, o e eu caso, acho né? que um outro ponto é, mesmo você estando atualizado, tem casos que geram dúvidas. A gente, A gente né, que está em, aqui, em né? grandes centros, você tem reuniões clínicas que você Uhum. discute casos toda semana, né? Então, assim, mesmo para a pessoa que está atualizada, você pode ter dúvida num caso ou outro, se é o melhor tratamento ou não. A gente vai falar mais adiante, né? Mas são tratamentos que podem trazer efeitos colaterais. Você já trouxe lá no começo, nessa seleção de quem é paciente, da forma como a gente vai manejar, não é uma coisa tão óbvia, né? A gente tem que entender cada caso. Então, assim, discutir caso é uma coisa que, na verdade, é muito benéfica para a gente como profissional e para paciente. Acho que o principal intuito é esse, né? Para as pacientes, a gente sempre agrega mais quando a gente tem opinião de outras pessoas que às vezes vão ter um olhar adicional ali também. Eu acho que complementando também o papel da indústria, né? Que apoia não só os estudos, mas esse educar da equipe médica. Então, a gente sabe que a própria indústria acaba investindo muito na educação médica continuada, né? E também no advocacy, que são as linhas de cuidado da paciente que as indústrias têm, elas caminham com esse lugar também de munir a paciente de informação. Então, eu queria aproveitar também para a gente citar que nesse ano o Oncoguia, junto com a Novartis, que é um dos apoios e patrocinadores dessa temporada do nosso podcast, está lançando um guideline, uma plataforma junto ao Oncoguia de informação das pacientes nessa jornada de adjuvância, efeitos colaterais, caminhos, né? Também a Novartis tem uma plataforma, acho que você pode falar muito bem, que talvez você indique isso para as pacientes, que é uma plataforma que chama Plataforma Bem-Estar, que traz para essa paciente rede de apoio, rede multidisciplinar, para que essa paciente consiga, dentro que a gente vai falar agora, das dificuldades do tratamento, dos efeitos colaterais do tratamento, consiga passar por essa jornada tendo apoio multidisciplinar e tentando minimizar os efeitos colaterais e melhorando a qualidade de vida nessa jornada de tratamento e adjuvância, porque qual que é o objetivo disso? É a gente fugir dos números que você trouxe, que os números que você trouxe eram em relação ao bloqueio hormonal, mas a gente sabe que num paralelo racional isso vai derramar em cima das outras áreas, que é uma taxa de descontinuidade do tratamento muito alta ainda quando a gente fala desses tratamentos prolongados da doença hormonal, né, da doença luminal. Então, é bem importante a gente dizer que a indústria também tem um olhar para isso e a gente tem muitas plataformas, a gente vai colocar nesse episódio aqui os links do Oncoguia para isso, o link do programa Bem-Estar para as mulheres que estão nessa jornada e às vezes não foram informadas desses caminhos pela sua equipe médica, que possam se munir aí da informação do advocacy para essas pacientes. Acho que a gente está falando sobre o problema do médico generalista numa grande parte do Brasil, né? Então, a paciente, ela tem a doença, ela teve o diagnóstico. Então, para ela, o que importa é entender sobre a doença e não sobre todos os tumores. Então, para a paciente, o letramento, ele salva vidas.
Sendo Uhum. bem sincero. E ele consegue, às vezes, não de uma forma de, mas se eu falar isso para o meu médico, ele vai achar que eu estou confrontando ele. Uhum. Se você tiver um médico que achar que está confrontando, muda de médico. Uhum. Entendeu? Primeiro ponto, muda de médico, porque não é para ser assim. Ó, doutor, eu dei uma olhada, eu dei uma lida, eu fui numa rede. E outra, não vai ler também em qualquer lugar. Vai no Oncoguia, gente. Eu sempre indico o Oncoguia também para as pacientes, ou realmente pela indústria, está sendo vendido. Não, tem informações realmente de qualidade. Entenda sobre o seu tumor, entenda que se o médico ele não falou sobre você, talvez naquele momento tinha tanta coisa para ele pensar e talvez realmente esqueceu. Pode ter esquecido. Ou Uhum. talvez naquele momento ele não sabia sobre aquilo. E você levar isso para o seu médico de uma forma educada, olha, eu vi lá, eu li, parece que eu tô dentro, você dá uma olhada, Você vamos não tem discutir critério sobre, para será isso que eu não aqui? tenho critério para usar essa medicação? Leva para ele essa discussão. De Uhum. novo, se ele for rude com você, troque de médico, tá? Porque isso não é o normal, tá? E aí, o bem-estar que você estava comentando da Novartis, ele já vinha até de outros, ele não é só agora por conta dos É de doença inibidores, crônica, é de né? doença crônica. Então, a Uhum. gente tem já dentro da oncologia outros benefícios desse programa de bem-estar, de bochecho bucal, de uso de dentistas, de avaliação, de endócrino, discussões. Então, eles estão abertos a escutar o paciente, as queixas do paciente, a validar e entender para que eles entreguem uma droga eficiente, mas também segura. Acho que esse é o ponto, Uhum. tá? E ajudar nesse letramento do paciente. Sim. E aí, É acho isso. que caminhando um pouquinho para essa parte agora, né, do uso prolongado, que a gente, né, já trouxe desde o começo, que o tratamento dessa paciente vai ser diferente nesse sentido, né? Algumas pacientes, às vezes, vão precisar de quimioterapia, mesmo sendo receptor hormonal positivo, algumas, às vezes, não vão precisar, e às vezes isso fica como, eu não vou precisar da quimio, mas a gente tem a parte do bloqueio hormonal que muita gente, às vezes, não entende tanto, porque a quimio é algo mais claro, né, paciente que faz quimioterapia, boa parte das vezes acaba perdendo cabelo, então fica mais evidente os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais do bloqueio hormonal, eles são um pouco mais, talvez, silenciosos e sentidos mais somente pela Uhum. própria paciente. E talvez por isso pouca gente entenda tudo que vai acontecer nessa fase. E aí falando um pouquinho dessa fase desse tratamento que é mais prolongado, quais seriam, assim, os principais efeitos colaterais? E aí, claro, a gente tem muitos, mas para você Uhum. citar aí de uma maneira, quais seriam os principais mesmo? E pensando um pouquinho quando a gente acrescenta outro tratamento, como a gente está falando nesses tumores de maior risco, o que que a gente pode adicionar ainda de efeito colateral e que a gente precisa ter um olhar bem importante, pensando que tudo que a gente trouxe aqui, né, se a gente está programando tratamento por um determinado tempo para reduzir o risco dessa recidiva, a gente tem que otimizar ao máximo para que a gente consiga, junto com a Uhum. paciente, né, cumprir o que foi proposto. Com relação ao tratamento que a gente sempre fez, que são de novo, tamoxifeno, inibidores de aromatase, os principais está muito ligado ao que a gente comentou sobre efeitos da menopausa ou do bloqueio Uhum, hormonal. Então, eu falo que assim, precisa a questão da sexualidade, da parte ginecológica da paciente uhum, ali, do libido, né? Isso está muito ligado também, não é só a sexualidade do fato, eu não tô com as minhas mamas, eu não me enxergo mais, não me identifico, mas é uma questão orgânica e uhum, hormonal, uhum, né? Então, realmente, isso ela tá sentindo, né? A questão também da depressão, da ansiedade, da insônia, é basicamente a menopausa um pouquinho mais intensa, né? Cada paciente vai sentir de uma forma. Nós temos os fogachos que podem ser piorados também com o tratamento do bloqueio hormonal, a questão da parte da osteoporose, osteopenia, que é da saúde óssea, também ela pode ser impactada com o meu tratamento. Né? uhum, Como eu já disse também, ressecamento vaginal, sintomas geniturinários que a gente comenta, esses são os principais e também a articular. A uhum, parte articular também, muitas vezes, ela está ligada a essas dores e principais queixos dos pacientes. Quando a gente avalia a introdução desses outros, os inibidores de ciclina, depende da característica. Hoje a gente tem 2 no mercado que tem esse benefício do acréscimo, né? Um deles pode dar um pouco mais de diarreia, uhum, né? Então esse é um efeito
adicional, né, colateral nessa paciente, é o efeito da diarreia, que os primeiros meses é um pouco mais chato, depois a gente consegue talvez ali manejar. E o outro, que é o ribociclib, que a gente tem também no mercado, de efeitos colaterais, ele talvez não cause tanto mais diarreia, mas às vezes pode ter sintomas gastrointestinais, mas também a gente utiliza com uma dosagem um pouquinho menor e tem sido bem tolerado para as pacientes. Sendo bem Uhum. sincera, quando a gente avalia, que a gente chama de PROS, o que que é isso? São aquelas avaliações que a gente tem de qualidade de vida do uso do acréscimo de um remédio. E a gente viu que a qualidade de vida dessas pacientes não piorou com Uhum. o uso ou acréscimo do inibidor de ciclina. Eu ainda acredito que está muito mais ao bloqueio hormonal, ao fato dessas pacientes estarem na menopausa, uma menopausa mais intensa. Depende também da época que a gente está fazendo esse bloqueio, porque é uma sensação quando a paciente é muito jovem Uhum. e está em O supressão baque é ovariana, o maior, né? baque é muito mais do que aquela paciente que já estava na menopausa e teve o diagnóstico e o tratamento. Então, a gente precisa lidar com essas pacientes de forma individualizada. Mas, no geral, o acréscimo do inibidor de ciclina, tanto um quanto o outro, não piorou tanto assim a qualidade de vida das pacientes. Então, é um tratamento bem quisto, bem tolerado, seguro e que vai realmente aumentar ali a Tem um impacto qualidade. O importante. impacto vai ser importante para essas pacientes, e eu estou falando por um tempo mais curto, né? Como eu disse, ali de 2 a 3 anos ali de tratamento de acordo com qual droga que a gente vai utilizar, né? Uhum. É isso, mas no geral eu não acredito que seja um impacto físico tão importante, pelo contrário, eu acho que em teoria, você vai deteriorar menos essa paciente por ter menos recidiva. Sim, porque o impacto da recidiva na Com deteriorização certeza. emocional e clínica, ela é algo assim que a gente talvez não tenha mensurado em Uhum. si, em especial o emocional, mas é muito difícil a gente se colocar nesse lugar, né? A gente falou no episódio também da rede de apoio da empatia, que é diferente da compaixão, e a gente traz algumas reflexões profundas, mas é isso, nenhuma mulher entrou num tratamento de câncer de mama para viver uma recidiva. Todas entraram num tratamento de câncer de mama com o objetivo de serem curadas. E a equipe médica também tem esse olhar, né? Claro que a gente sabe que vem a individualidade, vem todo um contexto, e a gente sabe que, infelizmente, as taxas de recidiva são maiores do que a gente gostaria, Uhum. mas vem as terapias para tentar diminuir isso, para que a gente cada vez mais fale de cura, né? Mas ainda trazendo para essa questão mais emocional e também nossa, né, de como que a gente lida com isso, o medo de recidiva ele vai mudar a forma como uma mulher vive. O que que você vê no seu consultório, assim? É lógico, a gente vai começando a conseguir enxergar uma paciente e meio que colocá-las em umas caixinhas comportamentais, assim, é uma coisa que eu acho que a gente vai fazendo na nossa cabeça. Essa paciente lida um pouco melhor, essa paciente lida um pouco pior. Mas como você acha que esse medo de recidiva impacta a qualidade de vida dessas mulheres? Eu acho que cada paciente, de sempre eu lido de forma muito individualizada, elas têm um aspecto, assim, tudo depende muito do contexto que ela vive. Se ela tem um apoio familiar, se ela não tem, a forma como ela vai lidar com aquilo. Existe uma questão que eu chamo de impacto positivo, né? O impacto positivo, muitas pacientes enxergam esse também risco de recidiva, do tipo, eu preciso fazer algo, o que que eu fiz de até agora, que eu posso mudar e que eu posso transformar no trabalho. Às vezes é um trabalho que não fazia sentido para ela, e ela muda, e talvez aquilo, porque ela entende muito que talvez, mas uma questão emocional, para eu poder dar mais sentido algumas questões, e aí traz esse impacto positivo. Muitas pacientes já trocaram de trabalho ou fizeram sentido, porque às vezes estavam num ambiente tóxico, num ambiente que não fazia, não tinha propósito, né? Elas começam a ter mais propósito de vida, elas começam a entender, a valorizar quem realmente importa, quem está com ela naquela jornada, e a gente elimina tanta gente desnecessária na nossa vida, depois que a Uhum. gente teve um diagnóstico desse, que a gente começa a entender quem realmente importa. Talvez são poucos, mas são necessários. Então, as pacientes que ficam, as pessoas que ficam do seu lado, é aquilo. É aquelas que realmente são seus amigos, que importam com você. Então, eu vejo muito esse olhar que realmente elas vão individualizar suas escolhas e não apenas fazer, vou fazer, seja o que Deus quiser, sabe? Uhum. Não, elas vão entender e a cada escolha que cada paciente fizer vai ser com propósito.
de novo, no trabalho, relações pessoais, com seus filhos, com tudo. Então, esse olhar e esse medo de uma recidiva, eu não quero passar por isso de novo. Muitas falam assim: eu sou uma pessoa depois do câncer de mama. E essa minha visão que eu tenho agora é muito melhor do que quem eu era antes. Uhum. Tô falando não de efeitos colaterais, não tô falando disso. Obviamente, ninguém escolheu ter um câncer de mama, Uhum. mas é quase que inevitável. Acho que eu nunca vi nenhuma paciente que não teve esse olhar do tipo, eu preciso entender melhor o que A eu minha posso vida. fazer, a minha vida. O que vale a pena? Opa, eu tive um susto, mesmo que às vezes um tumor menor, com menos risco, todas têm esse mesmo impacto. Tipo um shift, assim, uma virada, assim, de Gente, senso eu de não sei se urgência. vocês têm essa mesma impressão, mas eu acho Uhum. que é unânime, assim, todas têm. Então, o risco desse medo da gente falar de recidiva, ele traz isso, uma urgência de entender o que vale a pena. E aí a gente entra para o lado da espiritualidade. Eu preciso me conectar mais a Deus. Eu preciso me conectar mais a mim mesma, ao meu corpo. Algumas ainda têm uma certa dificuldade de entender, porque está naquela rotina. Muitas vezes a mulher é quem provê na casa e ainda fica naquela rotina de trabalho, de lidar com tudo ao mesmo tempo, multitask. Eu sempre brigo muito isso com os Uhum. pacientes. A gente não é multitask, a gente precisa entender qual que é o ponto que você tem de prioridade na sua vida naquele momento, e aí vai indo. E e acho que o papel do médico nesse momento é conduzir essa paciente. Vamos priorizar algo sua agora? Vamos te colocar como prioridade? Se você não se priorizar, você não vai conseguir cuidar de nada do que está embaixo de você. Uhum. Então, se priorize primeiro, depois você faça o resto. Sempre falo isso. Essa é bem uma rotina que eu tenho com as pacientes, assim. Não, e assim, super interessante que várias coisas que você foi trazendo, eu fui lembrando de falas e trechos dos episódios É. das temporadas anteriores, porque na verdade tá tudo muito conectado, né? A gente, quando vai sempre pensar em cada temporada, a gente divide temas, né, Uhum. que são importantes, e desde a segunda temporada a gente tá falando muito dessa fase de survivor mesmo, do Uhum. pós-câncer. E a gente sempre vai pensando em temas que, né, podem estar dentro disso, mas tá tudo muito Integridade, conectado. né? Se a gente vai falar de medo de recidiva, a gente traz rede de apoio, que foi, né, o primeiro episódio dessa temporada, a gente traz espiritualidade, que foi um episódio da temporada passada, a gente vai falar sobre os efeitos colaterais, a menopausa, sexualidade, né, que a Que gente foram já falou episódios sobre isso já também, abordados. porque na verdade está tudo muito conectado, né, e ter esse olhar para a mulher como indivíduo, né, que a gente sempre bate na tecla, não apenas do tratamento da doença especificamente, é fundamental se a gente vai abordar essa questão da recidiva, né, porque não fica só a gente, né, o fato de olhar o câncer, vamos reduzir o risco de recidiva, não vamos olhar para essa mulher que está com uma doença nesse momento, que a gente precisa tratar, para ter maiores chances dela ficar curada e ter mais qualidade de vida. E aí um outro ponto que eu acho que, né, puxando também, que a gente já abordou em outros assuntos, mas queria que você trouxesse um pouco do seu olhar como médica nesse sentido, falando do risco de recidiva, como que você aborda com as pacientes durante o acompanhamento, a cada exame e a cada momento, que acho que são momentos que volta à tona ali, né, que as pacientes referem que tem um medo maior em relação à recidiva, como que você aborda isso com elas durante o acompanhamento? Eu tento mostrar para elas o que a gente tem de possibilidade de exames a ser feitos. Nem tudo mas eu sempre individualizo muito com o paciente. Você vai ficar mais tranquila se a gente fizer? Eu acho que eu tento sempre individualizar a paciente de cada ansiedade. Tem umas que falam assim, doutora, se não precisa, eu não quero fazer nada. Entendeu? Então, aí eu falei: "Não, então vamos fazer o que a gente recomenda. Então, se você vai ficar mais tranquila, mas é inevitável a ansiedade de fazer o exame". Então, às vezes eu explico isso para elas: "Você vai ficar fazendo um monte de exames, você vai ficar só ansiedade, vai ficar vivendo isso. É melhor você fazer priorizar essa Uhum, sua ansiedade de outra forma do que só ficar fazendo". Mas é validar aquela uhum, ansiedade. Eu acho que é não virar e falar assim: "Ah, não acredito que você tá ansiosa por conta disso, pelo amor de Deus", sabe assim? Porque uhum. você deixa ela num momento que ela fica se sentindo Culpada até, mais culpada daquela ansiedade. "Por que que eu sou assim? Por que que eu tô vivendo isso?". Uhum, Não, é normal você ficar. Então validar
a queixa da paciente, da ansiedade. A gente vai pedir exames, a gente precisa acompanhar, porque não é só o tratar, a gente tem que acompanhar risco cardiovascular das pacientes, como a gente falou da Uhum. saúde óssea, pedir densitometria, Oftalmo. oftalmo, tudo. Então, a gente precisa validar cada queixa. Por mais que talvez você ache que não tem relação com o tratamento que você está fazendo, você tem que vê-la como um perfil clínico, né? Uhum. Do oncologista, você tem que vê-la como perfil clínico. E, eventualmente, a gente pedir avaliação de outros especialistas para cada caso, mas acaba que ela confia em você. Uhum, Você é um médico. Independente se é uma paciente que tem outras comorbidades antes mesmo do câncer de mama, a partir do momento que ela teve um câncer, Você vira o você médico. é o É a médico, referência você para é a ela. referência de todas as outras doenças dela. Isso Uhum. é fato. Então, ela quer dividir com você os exames, ela quer dividir com você os exames do cardiologista, ela quer dividir com você os exames do endócrino, de todos que ela já acompanhava, porque ela quer ter o seu respaldo em tudo que ela está fazendo. Então, a gente Uhum. precisa validar e dividir muito com cada paciente. Exames de imagem. É muito questionável os exames de imagem sistêmicos, né? Porque a gente sabe que é muito mais exames de imagem da mama que estão validados, como a gente fala, nas recomendações nacionais ou internacionais. Mas muitas pacientes querem e desejam fazer exames de imagem sistêmicos, e dependendo do risco de cada uma, eu discuto sim. Não vou virar Uhum. para elas e falar, mas Não, e pronto, acabou. não e pronto, Uhum. entendeu? Eu não sou o dono da razão, sempre falo para elas. A gente vai dividir e vou ponderar aqui nem tudo e nem tão pouco. Então, eu sempre faço muito por esse lado, assim, Uhum. mas E priorizo o eu tenho uma coisa que eu paciente. falo para as pacientes, assim, quando tá na época dos exames de mama, que é mais a nossa realidade, eu sempre divido como é parceiro oncologista, Uhum. assim, deixo eles na jornada dos exames sistêmicos, eu acabo pedindo mais os da mama e outras coisas. Mas quando chega a época dos exames, seja o de mama, seja o Nossa. sistêmico, e elas acabam dividindo a ansiedade, às vezes me mandam um WhatsApp e falam, ai, tá chegando o dia do meu Uhum. exame, me mandam às vezes uma coisa mais pessoal ali, eu falo, eu estaria surpresa se você não tivesse ansiosa, Isso. né? Porque a grande verdade, eu estaria ansiosa, ela está ansiosa, nós até como equipe médica, dependendo do grau de risco de uma paciente, de uma época de acompanhamento, às vezes a gente está ansioso pro exame dela sair, né? Uhum. Então, às vezes a gente como equipe médica está lidando com a ansiedade do cuidado também, do, ai meu Deus, como que vai vir esse exame da fulana agora, né? Porque no fundo há um receio nosso, em alguns casos específicos de maior risco. Imagine a pessoa que envolve a própria história, envolve a família dela, envolve tantas Uhum. camadas de receio. O que eu acho que a gente precisa como equipe médica é cada vez mais com informação, com educação continuada e com acolhimento e escuta, tentar trazer um lugar de que aquilo não paralise ela, um lugar de Uhum. calmaria dentro da tempestade. E para Do algumas pacientes que é muito ansioso, porque eu acho que é um grande erro, isso eu falo. O paciente recebeu o resultado Uhum, e ele ter acesso. Eu acho que ele tem que fazer um exame e levar ao seu médico. Que eu falo o seguinte: o exame feito e não visto é um exame não feito. uhum. Muitas fazem um exame 6 meses e fica lá. Ah, porque eu li lá no resultado, para mim estava tudo bem. Será que ela sabe interpretar? E se tivesse alguma questão, depois ela vai se culpar? Então abre. Talvez, se aquilo também te gera uma ansiedade, Uhum. faça e volte logo então no médico. E acabe com E tem isso, muitas pacientes ansiedade. que chegam e falam: "Doutora, nem abri, pode olhar aí". Só cheguei Ótimo. com o envelope, né. Aí tudo Aham. bem, mas tem outras que querem abrir, aí ficam desesperadas, vêm lá, tipo, ó, Uma vou dar um exemplo captação, aqui, vou dar um exemplo que é muito clássico. Quando elas fazem tomografia de tórax e tem lá micronódulos, Micronódulos. aí é clássico, todo, eu tô com câncer no pulmão, meu Deus do céu, eu tô com metástase. Eu falei assim, não, meu bem, eu tenho, se eu fizer tomografia de tórax, eu também vou ter isso. Então, até entender, e aí ela vai acalmando, sabe? Mas se ela tem essa ansiedade meio que até crônica já relacionada ao exame, faça e vá no médico, não abra. E além do apoio daí Sim, multidisciplinar, né, tem algumas pacientes que passam por uma jornada de acompanhamento psicológico mesmo, com nesse certeza. enfrentamento pós. A gente já falou isso em outras temporadas, e é o que a Tamizy falou, que a gente vai relembrando Aham. coisas que a gente já falou, mas é muito importante essa jornada de construção do pós. Eu tenho uma história que eu conto, acho que na segunda temporada, de uma paciente que sempre foi muito otimista e muito bem, assim, aquela paciente, né, autoestima alta, vai dar tudo certo, o tratamento é excelente, maravilhoso, tal. Logo que acabou o tratamento, que a gente entrou na jornada de segmento, aquela paciente caiu num quadro depressivo e emocional muito ruim.
e quem voltar nos episódios vai ouvir a história completa, mas traz a importância de que esse segmento muitas vezes vem acompanhado de uma fase emocional mais difícil do que elas imaginam. E mais difícil do que a fase ativa de tratamento, às vezes com uma quimioterapia neoadjuvante, a fase de cirurgia, porque dá uma impressão de que ela está sendo muito, muito cuidada, todo mundo em cima dela naquela fase inicial de diagnóstico, e de Depois, repente todo mundo some. ela começa a vir na consulta sozinha. Aham. Uhum. É isso. A rede de apoio some, o médico some, porque ele já tá tranquilo, fala, volta e daqui 6 meses. Ela fala, como assim 6 meses, tipo, né? E daí vem esse medo da recidiva, linkando com esse episódio. Ela tem medo de que volte e todo mundo tá me abandonando nesse barco do... Eu tô aqui agora tendo que lidar com o desespero de que talvez volte e vocês não estão dando bola pra mim mais. E daí acho que vem um abandono, entre aspas, sentimental que ela tem ali em relação a essa fase, né? Isso é tão clássico. Tão clássico. E eu acho que é importante as pacientes escutarem o que a gente está falando e se elas sentirem nesse momento, eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar feliz durante a fase inicial, porque a fase inicial é só quimioterapia. Vou dar um exemplo aqui. Uhum. Ah, então eu tô bem, não, é só uma fase, mais um ciclo, mais um ciclo. Não, eu tô maravilhosa, doutora, fica tranquila, passa uma semaninha meio ruinzinha, mas eu, não preciso de psicólogo, não preciso. Todo mundo precisa, isso eu escutei quando eu era estudante de medicina. Todo mundo precisa de terapia, independente de qual seja o motivo, mas todo mundo precisa, tá? De terapia. E essa terapia, e é muito isso que você falou, as pacientes que estão naquele momento no auge, ai, tô maravilhoso. Primeiro, ninguém desejaria ter câncer, muito menos fazer uma quimioterapia. Tudo bem que ela tem uma rede de apoio, mas será que no travesseiro dela, na hora que ela deita, que ela dorme, tá tudo bem mesmo? Sabe? Será que na hora do chuveiro tá tudo bem? Do banheiro, sozinha? É isso. Então ela precisa se conectar com o eu dela e não só ficar mascarando. E tá tudo bem, gente, fazer uma avaliação com psicólogo, um acompanhamento, falar sobre esse enfrentamento depois nessa fase pós, ele vai muito mais leve, porque é isso que você falou. Depois que acaba, se sente esse abandono, a paciente entra num desespero. Realmente, assim, e se ela já começar a pensar sobre isso como uma forma de acompanhamento pós começar antes, mesmo que ela ache que não é necessário, como se fosse uma prevenção de saúde emocional, né? Nem sei se existe esse termo, mas prevenção é isso, começar mesmo antes dela não ter o teu sintoma, porque ela não vai passar por essa fase de, tipo, escuridão, sabe? Talvez seja isso, tô no fundo do poço, não sei o que que é. O que é esse sintoma que eu tô tendo, que eu não. É uma mistura de questão de bloqueio hormonal com perda de acompanhamento. Eu ia cada 15 dias, uma vez por semana, depende da frequência do tratamento, eu ia naquele, eu falava com as enfermeiras, eu tinha o apoio das secretárias, que ia lá, me fazia ficha, sabe, de todo mundo. Uhum. E hoje eu não tenho mais. E às vezes aquelas pessoas que eu achava que eram as minhas amigas já não são mais, porque é aquilo que eu comentei, a Muda, gente né? A rede de muda demais relacionamento. a rede de relacionamento, o trabalho já não faz mais sentido para mim. Eu tô tentando me encontrar. Eu vi recente uma blogueira que tá fazendo essa A fase de nossa segmento jornada. e ela falou exatamente, eu achava que o pior era durante o tratamento. E hoje eu entendo que o que eu sinto é muito mais intenso no pós. É Uhum. muito mais intenso. Então, realmente, a gente sabe que isso acontece e as pacientes precisam também ter mais letramento sobre isso. Uhum. E saber que isso pode acontecer com cada uma delas. Sim. Não, é que são mudanças muito importantes, né? E aí acho que caminhando um pouquinho pro fim aqui no decorrer do tempo, Andréia, o que que você deixaria de mensagem final, assim, para as pacientes em relação à recidiva? Enfim, o medo da recidiva, risco de recidiva, qual seria a sua mensagem em resumo, digamos, do episódio? O medo e a recidiva, o câncer existe. Eu acho que primeira coisa você precisa Uhum. validar e entender que isso existe. Não virar e falar assim, não, isso não vai acontecer com você, isso não existe. Quando você reconhece que algo existe e você estuda sobre ele ou faz esse letramento que a gente estava falando aqui, você lida com menos ansiedade sobre o que tem por vir. Uhum. Tá bom, então eu sei do medo, eu sei do risco, o que que eu posso fazer para lidar com isso? Eu tenho um tratamento que pode diminuir?
meu risco de recidiva, mas isso pode me gerar um pouco mais de efeito colateral. Como que eu posso lidar com esse efeito colateral? Quais são os caminhos que eu posso seguir Uhum. diante disso? Discutir isso com o seu profissional, entender o que que você pode fazer para você, que eu falo assim, é se priorizar, se colocar realmente dentro de todas as escolhas e entender que a escolha não é do médico, a escolha é partilhada Uhum. desse risco de recidiva, sabe? Então, não tem que ser o médico que vai escolher por você. Você entende sobre o risco, você entende sobre o que você pode tentar fazer e dividir isso com o seu médico para que vocês façam um plano ou um planejamento terapêutico desse acompanhamento para reduzir realmente esse risco de recidiva e você entender qual que é o seu papel ali. Né, que eu falo, você tem que ser a protagonista mesmo da sua história e não o médico. Eu acho que é isso. E o primeiro ponto é a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, levando a informação para paciente de um ponto de vista individual. Acho que é Sim. isso. Eu acho que os avanços da oncologia têm permitido, né, que a gente cada vez mais viva melhor e proporcione cura para essas mulheres, né. Mas hoje a gente consegue compreender que existe um risco de recidiva e eu acho que isso precisa ser conversado, não só nessa mesa de informativa, assim, mas no consultório médico, e a gente não pintar um mar de rosas onde às vezes não existe, né, e também estratificar isso com a paciente, oferecer estratégias cada vez mais individualizadas nessas pacientes em especial de alto risco, mostrando que existe realmente terapias hoje adjuvantes, complementares, que vão reduzir o risco e essas mulheres precisam saber dessa informação, os colegas precisam estar atualizados nisso. E a gente poder ampliar o acolhimento, a informação e o acesso ao cuidado contínuo. Que efetivamente essas mulheres possuem indicação de terapia adjuvante, elas têm um acesso a isso, a gente sabe que isso bate e esbarra no acesso Uhum. do contexto privado, SUS, e aí vem tanto as instituições não governamentais, quanto as sociedades médicas que se unem cada vez mais para brigar, para ir nas fontes governamentais e dizer essas terapias têm impacto em recidiva, vão ter impacto nessas chances dessas mulheres viverem, é muito menor o custo da gente tratar uma paciente de maneira adequada com tudo que a gente tem, do que um dia a gente precisar enfrentar, né, não que essas terapias garantam, isso é muito importante ser dito, que essas terapias não vão garantir que uma recidiva não vai acontecer, Uhum. né, porque às vezes a gente vem com essa informação e uma mulher pode olhar, então eu preciso desse remédio porque eu não quero que volte e vai sair doida atrás desse Uhum. remédio, né, primeiro que o remédio vai ter uma indicação precisa, num cenário preciso de mulheres de alto risco, e mesmo nesse cenário em que as mulheres foram expostas a essas terapias que os estudos mostram que há benefício, não é uma garantia que essa mulher nunca vai ter uma recidiva, e é muito importante a gente dizer isso. Mas tudo que tinha para ser feito até o presente momento foi dado acesso à mulher, e eu acho que é esse o ponto que a gente precisa bater, que o direito civil e social, né, e direito humanitário, porque eu acho que entra como um direito humanitário de que essa mulher tenha acesso a tudo que ela possa ter. Eu acho que é um caminho em que nós, como sociedade, como indústria, como equipe médica e como pacientes, precisamos buscar ferramentas, né. Então, mais uma vez, eu trago nessa reta final do episódio, o agradecimento, né, por tudo que as instituições não governamentais têm feito para as pacientes, para aumentar nesses últimos anos que a gente teve, já falamos em outros episódios, de luta por acesso a novas terapias, tanto no contexto da paciente metastática, quanto no contexto da paciente em tratamento adjuvante, em tratamento curativo, em que a gente possa continuar lutando por elas, né, por educação continuada dos nossos médicos também, com informação de todas as formas possíveis. Agradecer também, né, as instituições hoje que são um grande exemplo para nós, já tivemos aqui o Oncoguia num episódio e a gente vê o quanto o papel, por exemplo, do Oncoguia, não que ele seja a única, tem um monte de instituição, de pequeno, médio e grande porte em termos de ONGs, que apoiam essas mulheres e viabilizam acesso e informação, mas a gente tem o Oncoguia aí como um grande parceiro nesse cenário, uma grande ferramenta. Então, as mulheres que não conhecem, não entendem, entrem no site do Oncoguia, lá tem acesso à parte de direito, de advogado, WhatsApp de auxílio, 0800, e agora também nesse ano, esse
guideline de auxílio em termos de adjuvância que o Oncoguia está fazendo com informativo para essas mulheres, e que a gente possa entender que tratar o câncer vai muito além do tumor, mas a gente está tratando uma história, e que toda vez que a gente veio hoje aqui para falar de recidiva, de adjuvância, e quando vê a gente está falando de rede de apoio também, quando a gente vê a gente está falando também de um cenário do que essa mulher espera, expectativa de vida, ressignificar a história, porque não tem como a gente separar as coisas. Hoje nós vamos falar de adjuvância, tumor luminal e risco de recidiva. A gente fala disso, mas no fundo a gente está falando de uma história, está falando de uma vida que envolve todo o contexto de volta, e quando vê a gente está falando das outras coisas também. Isso mostra que essa é a jornada de cura, que é a jornada, na verdade, da história de uma mulher. Então, a gente quer muito agradecer a tua presença aqui, e eu não sei se a Tamires quer deixar um recado final também, né, para as nossas pacientes e as nossas mulheres que acompanham o projeto da ONG Por Minhas Mamas, sobre o contexto de informação nessa adjuvância, na recidiva e nos medos. Não, acho que é isso. Acho que o principal ponto que a gente bateu na tecla, acho que durante todo o episódio, de fato, informação faz muita diferença, e a gente sempre, quando a gente desenha, enfim, todas as temporadas, foi pensando muito nisso, assim, em levar a informação, e talvez de uma forma um pouco mais acessível e mais traduzida, para que realmente os pacientes consigam entender. Então, se você é mulher, ou se você é rede de apoio de alguém também, o que é importante, né? Você pode estar ouvindo isso e às vezes poder ajudar outra pessoa. Queria agradecer a Andrea, e queria agradecer a todas as pessoas que ouviram com a gente esse episódio até o final, agradecer o apoio dos nossos patrocinadores que permitiram mais essa temporada, e convidar todos para continuar nos ouvindo, nos acompanhando no Spotify, no YouTube e também nas nossas redes sociais. Obrigada.